Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados por ela. Eu vou dizer uma coisa, oxe que tá muito bom! E hoje a alegria é muito grande porque no dia em que eu estou lendo hoje é o meu aniversário e quero compartilhar com vocês essa alegria da vida que Deus tem me dado para cumprir o propósito dele na terra. E uma delas, assim, eu tenho muita alegria de chegar aqui, ó, e dizer assim, cara, que desafio foi começar essa leitura e gravá-la para vocês. Muitos pensamentos passaram assim, não vou dar conta, não vai dar, muita coisa todos os dias, fazer sozinho, eu faço tudo sozinho. Ninguém está me ajudando nessa empreitada, mas o propósito de Deus é muito maior do que isso e basta nós vestirmos a camisa do reino e realmente fazermos para ele. Então, nesse dia aí, para mim, que é um marco, eu tenho muita alegria de compartilhar isso com vocês para que a gente possa crescer a cada dia. Eu vou dizer, hoje está muito bom esse negócio, né? E vamos colocar a nossa alma no lugar, nosso corpo no lugar e vamos resistir e perseverar na leitura da Palavra de Deus, beleza? Dito isso, bora direto para a nossa leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Hoje é dia 337. Vamos lá. Mais um pouquinho nós finalizamos a nossa leitura em um ano e olha, vai ser muito bom falar assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós pudemos nos manter persistentes, né? Resilientes, né? Firmes no propósito de Deus de lermos a Bíblia. Então, pega lá sua Bíblia, pega o seu café, sua água, seu chá, seu suco, seu refri, o que for, para que a gente possa lê-lo hoje, fazer a nossa... ler a Palavra de Deus para a edificação de Cristo em nós. Beleza? Então, Daniel 11, 2 a 35. Agora eu vou lhe dizer a verdade, eis que ainda há 3 reis se levantarão da Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reinado será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou. Porque o seu reinado será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. O rei do sul será forte, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Mas agora, depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder e ele não permanecerá nem manterá o seu poder. Porque ela será entregue juntamente com os que trouxeram o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela e avançará contra o exército do rei do norte e entrará na sua fortaleza. Lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles e as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro por alguns anos. Ele deixará o rei do norte em paz. Depois, este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo que passará adiante e, voltando, levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado
e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundante provisões. Naquele tempo, muitos se levantarão contra o rei do sul, também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão força para resistir. O invasor fará com que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isso não vingará, nem será para a sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá ao fim a arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isto sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrastados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas dessa vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, darão atenção aos que abandonaram a sua aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza e acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre os povos ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. 1 João 3, 7, 24. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém.
Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Não vou fazer nem comentário, mas a palavra de Deus já diz por si só as coisas. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno, que matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para esta pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. É nisso que conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Salmo 122, 1-9. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em vocês. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. E Provérbios 29:1. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. E assim terminamos a nossa leitura de 337. Muito bom que você está junto comigo nessa jornada. Estamos caminhando para o fim. Maravilhoso esse tempo. Vai ser um tempo que eu vou dizer assim, não vai dar saudade porque eu vou manter firme na leitura minha, mas esses vídeos estarão aí para você continuar a leitura a cada dia e que isso possa inspirar você a cada dia, cada manhã, cada tarde. E que o Senhor seja pleno na sua vida e que o Espírito Santo possa agir no seu coração todos os dias. E que você busque a orientação do Senhor aonde? Na palavra viva dele. Dito isso, eu sou o pastor Christopher.
assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, ative o sininho, né? Não perder os vídeos e comente. E assim eu responderei cada um de vocês, na medida do possível. Deus abençoe, nos vemos na leitura de amanhã.